Shalom, bem-vindo ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é um dos mais complexos de toda a Bíblia: a natureza de Yeshua, a natureza de Jesus Cristo. Ele é divino? Ele foi criado ou ele é eterno? Ele é Deus? Ele é uma manifestação de Deus ou ele é um com Deus? Como entender a natureza de Yeshua? O que ele disse sobre ele mesmo e o que as profecias dizem sobre ele, tá? O propósito desse canal é ensinar para você que frequenta a igreja a entender o contexto judaico de tudo aquilo que Yeshua e os autores do Novo Testamento falaram. O Novo Testamento é um texto judaico escrito de acordo o contexto, de acordo com a base judaica do primeiro século, tá? Que é diferente da base judaica hoje. Então, o intuito desse site, desse canal, é ensinar, dar para você esses elementos, para que você consiga entender as palavras de Yeshua, de todos os discípulos, de todos os autores, da forma correta e aplicar também da forma correta, tá? Não é um propósito teórico, é um propósito prático, é um propósito de ensinar para transformar vidas, tá? Se você se interessa por esse tema, por favor, assina o nosso canal. Bom, o tema de hoje é muito complexo, tá? Eu vou tentar aqui eh, transmitir da melhor forma possível, temas muito difíceis de serem verbalizados, tá? Eu vou fazer aqui algumas analogias, tá? Para a gente poder transmitir essa ideia, transmitir essas ideias, tá? E eu espero que ao final desse vídeo eu consiga trazer algum esclarecimento, qualquer denominação da qual você faça parte, ou se você não faz parte de nenhuma, entendermos a natureza de Yeshua. Eu me refiro aqui como Yeshua, não a como Jesus Cristo, esse é o nome dele, tá? Então, deixa eu começar a transmissão dos slides rapidinho aqui. Vamos lá, gente. Qual é a natureza de Yeshua? Quem é Yeshua? Tudo aquilo que ele fala no Evangelho de João, o que que ele quer dizer com tudo aquilo? Então, vamos começar lá do começo para a gente poder entender. Eu vou começar aqui de Gênesis 1:1, tá? Aquele verso famosíssimo. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, tá? No início. Bereshit. Então, este no início, tá? Significa a criação do universo, tá? Tudo veio de Deus, tudo foi criado por Deus. Então, antes da criação do universo, existia somente Deus, tá? O tempo também não existia, tudo foi criado a partir de Deus. Então, como Deus não havia iniciado o universo, tá? O tempo também não existia. Não havia motivos para Deus contar o tempo se não existia nada além dele, tá? Eu não estou querendo dizer que ele estava inerte, tá? Mas é uma linguagem humana para dizer que Deus não estava ativo antes da criação do universo, tá? É, daquilo que, do ponto de vista da criação, Deus não tinha começado a criação ainda. Então, quando a gente lê Gênesis 1:1, Bereshit, é no início da criação, mostrando uma ação de Deus, ok? Que antes não existia. Vamos analisar aqui os manuscritos em grego e também em aramaico, para não termos dúvida do que está sendo falado aqui, tá? Então, agora vamos para João Yohanan 1:1, no grego. No princípio era ou existia a palavra. Ele está se referindo a Yeshua como a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aramaico no princípio era a palavra, mita, e esta palavra estava com Elohim, Elohim é Deus, e Elohim era aquela palavra. Esta estava no princípio com Elohim. Uma outra possível tradução do aramaico é: no princípio ele era a palavra, e ele, a palavra, estava com Elohim, e Elohim era ele, a palavra. Palavra aqui, em aramaico, tá? Ele pode ser traduzido como palavra, manifestação, guarda essa palavra, manifestação, ideia, substância, entre outros. O que está acontecendo aqui parece uma coisa sem sentido, né? Então, a palavra era Deus ou ela estava com Deus? Como é que a palavra pode ser Deus e ao mesmo tempo estar com Deus, tá? Analogia. Eu sou Fábio, eu não estou com Fábio. Se eu estou com Fábio, não posso ser Fábio. Como é que a gente entende isso, gente? Olha só. Quando João aqui fala, Yohanan fala no princípio, ele está falando antes da criação. Vamos pensar no que acontecia, no momento em que, antes da criação, Deus estava. Ele não havia agido ainda, a criação não havia começado. Antes da criação, Yeshua e Deus eram um, não havia distinção entre eles. Por quê? Porque Deus não havia ainda se manifestado como Yeshua.
Então, quando ele fala que a palavra era Deus, antes da criação, a palavra era Deus. Porque Deus e Yeshua existiam, coexistiam, eram a mesma coisa. Não havia sido necessária ainda uma manifestação. Guarda isso que a gente vai para o próximo slide entender melhor. No princípio, tá? João está falando antes da criação do universo. Deus e a palavra eram um. Antes da criação do universo, não havia uma ação através da qual Deus se manifestaria. Não havia distinção entre Deus e a palavra Yeshua. E a palavra que é Yeshua. João quer transmitir a ideia de que Yeshua existia com Deus em estado potencial. Estado potencial porque até então não havia uma ação para Yeshua poder ser manifestado. Porém, não em manifestação ainda, já que nenhuma ação havia sido executada para que houvesse uma manifestação. A partir do momento da criação, onde há uma ação, há a manifestação de Yeshua. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa está em silêncio. Existe o potencial da voz, mas a voz não é declarada, a voz não é posta para fora. Quando a pessoa abre a boca e fala, ela não está criando a voz a cada vez que ela fala. Não. Ela está pondo para fora uma coisa que já existe. Então vamos imaginar o seguinte, fazendo uma analogia humana. Deus estava em silêncio. Ele abriu a boca e falou. Esta palavra foi Yeshua. A palavra estava com Deus, fazia parte de Deus, como um homem em silêncio. O homem começou a falar, a voz saiu. Essa voz é uma manifestação. Eu não estou criando a minha voz a cada vez que eu falo. A voz é uma manifestação externa e audível de algo que já existe dentro do ser humano. Essa é uma analogia que eu inventei para tentar transmitir esse conceito tão complexo. Eu espero que você esteja entendendo, tá? Então, olha só. Yeshua foi criado por Deus ou é uma manifestação de Deus? Criação significa trazer à existência algo que antes não existia. Por exemplo, o universo. O universo não existia, Deus trouxe à existência o universo. Manifestação é o quê? Fazer uso de algo que já existia, porém de uma nova forma. Como, por exemplo, uma ação, né? Você levanta o braço, você tá quieto, você levanta o braço. Quer dizer, você está usando um potencial que já existia dentro de você, porém se manifestando através de uma ação, ou a voz que já existe dentro de você, mas você está colocando para fora audivelmente, tá? Isto que é uma manifestação. Então, Yeshua foi criado ou ele é uma manifestação de Deus? Vamos lá. Em Gênesis 1:2, o que está escrito aqui? Então, na criação, Deus falou e o universo veio à existência. Deus se manifestou através de Yeshua. E depois? Depois, o que diz aqui? O Espírito de Deus, Ruach Elohim, tá? Pairava sobre a face das águas. Então, olha só. O Espírito, Ruach Elohim, ele pairava nas águas, sobre as águas, mas Deus não estava somente lá. Deus continuava preenchendo tudo e mais um pouco, tá? Deus não é limitado ao universo, ele é além do universo. Mas o que Deus está querendo dizer aqui? Que ele estava se manifestando através do seu espírito sobre a face das águas. Da mesma forma como Deus se manifestou através de Yeshua na criação, ele está se manifestando através do seu espírito que paira sobre as águas. Porém, Deus continua preenchendo tudo e mais um pouco. Ele não estava restrito às águas, tá? Aquilo que estava sobre as águas, tá? Então, Yeshua se manifestou na criação. O Espírito de Elohim se manifestou posteriormente. Ambos são manifestações do mesmo Deus, tá? Olha o que diz João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele ou através dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O aramaico diz: tudo por meio de suas mãos existiu. E sem ele, a palavra, eu estou colocando entre parênteses para você entender, nem mesmo existiria uma coisa que existe. No texto em aramaico, a palavra é substantivo feminino. Mas os verbos estão no masculino, expressando Deus como feminino e masculino. É muito interessante isso no texto em aramaico.
Vamos analisar agora, gente, a Torá em aramaico, tá? Que é o Targum Neoft. Isso não é um texto cristão, ok? O que diz o Targum Neoft? Gênesis 1:1. A partir do princípio, com sabedoria, a palavra do Senhor criou e aperfeiçoou os céus e a terra. Versículo 3: E a palavra do Senhor disse: haja luz. E houve luz de acordo com o decreto da sua palavra. No Targum, a palavra é uma manifestação de Deus, não estando separada dele e nem sendo criada por ele, tá? O Targum, eu repito, não é um texto cristão. Não tem nada de cristianismo no Targum. No processo de criação, Deus se manifesta através de Yeshua, que é a palavra. Deus continua sendo Deus da mesma forma, porém, a manifestação em uma forma que não existia passa a existir. Ok? Então, Yeshua é uma manifestação que passa a existir a partir da criação. Ele não é criado, ele é manifestado. Vamos agora entender o que Yeshua fala sobre ele mesmo. João 17,5. Agora, pois, glorifica-me, Pai, junto de ti, com aquela glória que eu tinha antes contigo, antes que o mundo existisse. Tudo bem. Isso não prova que ele é uma manifestação ou que ele não foi criado. Ele só está dizendo que existia com o Pai antes do mundo existir, tá? Aramaico. Filipenses 2,6 aramaico. Quem, enquanto ele existia na forma de Deus, ele considerou que não era algo a ser explorado, sendo este igual a Deus. Este texto mostra que ele não é uma criação. Se ele existia na forma de Deus, não está dizendo que ele era Deus, mas está dizendo que ele existia na forma de Deus, tá? Antes da manifestação de Yeshua na criação, ele existia na forma de Deus, ok? Antes dele vir como um ser humano para a Terra, ele existia na forma de Deus. Não está dizendo que ele foi criado, mas que ele existia na forma de Deus. Se alguém existe na forma de Deus, pode ele ser criado? Eu acho que não. Que, embora existisse em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que devia apegar-se. João 10,30. Eu e meu Pai somos um. Mesma palavra usada na oração do Shema, Echad, tá? Mesma palavra usada na oração do Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Deus é único. Pode ser traduzido como um ou como único. Aqui ele está dizendo que ele está em perfeita unidade com o Pai, que ele e o Pai são um. Dizendo que o Pai e ele formam uma unidade. Tudo bem. João 8,5,8. Antes que Abraão existisse, eu era. Olha só que interessante isso. Êxodo 3,14, tá? Erie Asher Erie. Deus falou para Moisés: Você diz que Arie Asher Erie. Olha, as possíveis traduções são: sou o que sou, serei o que serei, existo porque existo, existirei porque existirei. Sou aquele que existe. Olha o que diz o Midrash Rabbah 3,6. O Rav Yitzhak disse: Deus disse a Moisés: Diga a eles que eu sou agora o que sempre fui e sempre serei. Por esta razão, quer dizer, sou agora o que sempre fui e sempre serei. Por esta razão, a palavra Erie, tá? Que é eu serei ou eu sou, é escrita 3 vezes. O que Yeshua está querendo dizer com isso? Eu era, ou seja, eu sempre fui. Ele está dizendo, não fui criado. Eu sou um com o Pai. Do mesmo jeito que ele sempre foi, eu sempre fui. Do mesmo jeito que ele é, eu também sou. Do mesmo jeito que ele sempre será, eu também serei. Ele está declarando a sua eternidade. Quando eu digo eternidade, é sem começo e sem fim, tá? Existe uma diferença entre eterno e perpétuo. Perpétuo tem uma criação que dura para sempre. Eterno é aquele que não tem começo e não tem fim, na nossa linguagem aqui, tá? Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quer dizer, na verdade ele falou Aleph e Tav, tá? Diz o Senhor Deus. Atenção. Isso aqui é declarado por Deus e por Yeshua. Apocalipse 1:8, Deus está falando, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Coisa muito parecida com o que ele disse para Moisés, Erie, Asher, Erie, tá? Em grego, olha só, a palavra Deus aqui nesse manuscrito em grego, Theos e aramaico Elohá, indiscutivelmente referem-se a Deus, tá? Apocalipse 1:8 saiu da boca de Deus. Agora vamos para outro. Apocalipse 1,
17 e 18. Não tenha medo, tá? Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para a eternidade eterna. A ênfase eternidade eterna existe tanto no grego quanto no aramaico. Isso aqui é Yeshua falando, tá? Aí vamos para Isaías 44:6. Olha só. Assim diz o Senhor, Yod-Heh-Vav, que é o Senhor, o soberano de Israel, o seu redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e não há Deus além de mim. Então, Yeshua está repetindo aquilo que Deus falou em Isaías, ok? Eu sou o primeiro e o último. Agora, Apocalipse 22:13, Yeshua falando. Eu sou o Aleph e o Tav, tá? No texto vai aparecer Alfa o Alfa e Ômega, perdão. O primeiro e o último, princípio e o fim. Olha só, conclusão. Yeshua está repetindo o que Deus falou sobre si mesmo, tá? O que nós acabamos de ler em Apocalipse 1:8. Não significa que a primeira letra seja um início, tá? O Aleph, porque Deus não teve início, mas sim que tudo foi criado através dele e tudo será cumprido por ele. Quando Deus fala, eu sou o primeiro e o último, tá? Ou quando Deus fala, eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto, não significa que ele teve o início e vai ter um fim. Significa que tudo, tanto o princípio foi criado através dele e o fim vai ser cumprido através dele. Yeshua e Deus, ambos estão declarando isso, tá? Ambos estão declarando que são o princípio e são o fim, porque eles criaram o princípio e eles vão cumprir tudo até o fim. Nada do que Yeshua ensinou, gente, isso é um ensinamento universal, tá? Nada do que Yeshua disse, falou, ensinou, fez, não está previsto na Torá, nos profetas e nos escritos, tá? No Antigo Testamento, que nós chamamos no judaísmo de Tanakh. Nada do que ele fez não estava previsto. Absolutamente tudo, todas as ações e ensinamentos dele estão previstos, sim, na Tanakh. Caso contrário, o povo não teria chance de reconhecer. Ok? O que diz o profeta Miqueias, tá? Na Bíblia hebraica está em 5:1 e na Bíblia cristã 5:2. Mas você, Betlehem, Belém, Efrata, a menor entre as clãs de Judá, de você sairá para mim alguém que governará Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O hebraico aqui é Mikedem Mayamei Olam. Olha só, Kedem, tá? Significa antigo, ou pode ser primeiro ou princípio, tá? Ele significa princípio nesses versos de provérbios que eu estou colocando aqui. Porém, Olam, eternidade sempre. Olam é a palavra que usada para significar a eternidade de Deus, das alianças, da Torá e das promessas. Então, essa palavra Olam significa eternidade, para sempre. Tá? Nas orações da sinagoga, sempre as pessoas fazem Leolam Vaed, tá? Baruch atah Adonai Leolam Vaed. Quer dizer, bendito seja Deus para sempre, para todo o sempre. Essa palavra é muito usada em todas as orações, quase todas as orações, tá? Olha só, o Salmo 92, o que ele diz? De eternidade a eternidade, Senhor é Deus. O que ele está falando? Mi olam, mesma palavra usada aqui por Micha, mi olam ad olam, de eternidade a eternidade, tá? Então, para mostrar que o que Micha está falando é que o Messias não teve origem. Olha que mais um elemento para mostrar isso, não só o hebraico, mas mais um elemento para mostrar isso, é que a Septuaginta, a versão em grego do Antigo Testamento, composta por volta do ano 200 antes de Yeshua, tá? Eu estou usando BCE, que é uma linguagem universal, Before Common Era, em inglês, e o Targum, tá? A tradução para aramaico do profeta Micha, entre os séculos 3 e 5, traduzem como eternidade. Esses textos não são textos cristãos. A Septuaginta e o Targum não são textos cristãos. Ambos traduzem como eternidade, desde os dias da eternidade, tá? Mikedem Miamei Olam. A JPS, tá? Que é a Bíblia hebraica usada pelos judeus ortodoxos hoje em dia, traduz como os dias antigos, tá? Agora,
Existe um texto lá, um versículo em Colossenses, que pode dar uma impressão diferente. Vamos analisar o que o apóstolo Paulo fala. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso aqui pode dar a entender que ele foi o primeiro de tudo que foi criado. É isso que o apóstolo Paulo está falando? Não. Paulo está fazendo um midrash, tá? Midrash é um comentário alegórico, um comentário simbólico sobre o Salmo 89, 28, tá? Na Bíblia hebraica é verso 28, na Bíblia cristã é verso 27. O que diz esse salmo? O Salmo 89, ele é um salmo messiânico que fala sobre o Messias e também fala da criação dos céus da terra. Por isso que o apóstolo Paulo está fazendo um midrash sobre este salmo. Tanto ele fala do Messias, como também fala da criação dos céus e da terra. Então, olha só o que ele fala: eu o designarei, não é eu o criarei, tá? Ani etnahu. Etnahu. Verbo natan, que é apontar, dar, colocar, ok? Primogênito, o mais elevado dos reis da terra. Veja, o que o escritor do Salmo está falando não é que o primogênito é o irmão mais velho dos reis da terra. Ele tá usando a palavra primogênito para colocar como mais elevado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que Yeshua é o primogênito de toda a criação porque ele está mais elevado de toda a criação. Através dele, tudo foi criado. Tá? Ele é o Senhor da criação. Então, a palavra primogênito aqui é um senhor da criação, aquele que está mais elevado, tá? Em relação à criação. Ele está fazendo um midrash sobre esse salmo, tá? Então, entendendo o Salmo 89, esse verso aqui, dá para entender o que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está dizendo que Yeshua teve um início, que ele foi criado por Deus, tá? Mas sim que ele é elevado, porque ele foi o responsável pela criação. A profecia de Miqueias, de Micha, prova que Yeshua não teve início, tá? O que Yeshua afirma, então, no que nós lemos até agora? Que assim como Deus ele é tudo, Aleph, Tav, o começo e o fim, o que existe para Deus existe para ele, Deus não teve início e nem ele, Deus não tem fim e nem ele, Deus engloba tudo e ele também. Apesar de tudo, curiosamente, Yeshua jamais afirmou ser Deus. Por que será que Yeshua jamais afirmou ser Deus? Olha que vamos lá para o final da Bíblia, em Apocalipse 22, 3. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. É um trono único. E seus servos o servirão. Está colocando aqui que os servos o servirão no singular, tá? Como se eles fossem uma unidade. Trono singular e adorar ele. Estou colocando aqui entre aspas, tá? Significa o quê? Uma perfeita união entre Deus e Yeshua, porém, mesmo assim, são mencionados distintamente. Durante todos os textos das escrituras apostólicas do Novo Testamento, Deus e Yeshua são sempre mencionados distintamente em todos os livros por todos os autores, tá? Pergunta: Yeshua é Deus encarnado? Nunca, jamais. Por quê? Se Deus é maior que o universo, como é que ele pode estar contido num ser humano? Deus apareceu como fogo para Moisés, tá? Em Êxodo. Deus apresentou-se para os anciãos, comeu e bebeu com eles. Eu estou colocando aqui os versos em referência. Moisés esteve perante Deus 40 dias e 40 noites, certo? 40 noites. Em todas essas ocasiões e em outras, Deus não estava somente naqueles lugares. Deus não estava somente no fogo, somente no topo da montanha e somente naquela metade da montanha comendo e bebendo com os anciãos. Não. Mas continuava infinito, sem fronteiras, ultrapassando o universo com todos os seus atributos. Da mesma forma, temporariamente, quando Yeshua esteve na forma humana, Deus continuou o mesmo infinito e eterno Deus habitando em todos os lugares. Falar que Yeshua é Deus encarnado é uma heresia, algo que em nenhum lugar do Novo Testamento é dito. Em nenhum lugar isso é dito. Deus não é homem, tá? Números, Shmuel, Samuel e Oséias, Roxia. Deus não é homem, Deus também não é fogo. Quando Deus apareceu perante Moisés lá na sarça, na mirra, na sarça ardente, ele também não é fogo, mas ele apareceu como fogo. Deus também não é um homem, porém pode manifestar-se, não transformar-se em homem. Ele pode manifestar-se temporariamente como fogo e como homem, ou como qualquer outra coisa, sem perder nenhuma de suas características.
Quem criou essa ideia de que Jesus Cristo é Deus encarnado? Adivinha? Os pais da igreja, tá? Essas pessoas aqui, Inácio, Justino, Atanásios, Tertuliano, Agostinho e talvez outros, tá? Essas são as pessoas que disseram que Jesus é Deus encarnado nessas obras que eu estou citando aqui, tá? Só podia ter vindo deles. Você conhece meus vídeos? Infelizmente, eu sempre trago aqui coisas que eles criaram, inventaram, que perverteram o ensinamento bíblico, tá? Pergunta, gente: é correto adorar Yeshua? Eu vou trazer aqui vários versos para depois a gente chegar a uma conclusão. João 4:23. Yeshua está falando. Mas está chegando a hora, e agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura adoradores como estes. Porque Elohim, Deus, é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Yeshua falando. Apocalipse 7:10. E clamando em voz alta, dizendo: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, juntamente com os anciãos e os quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono com o rosto na terra e adoraram a Deus. Porque o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará e os guiará às fontes de águas vivas. E Deus lhes enxugará todos os olhos, toda lágrima, tá? Então Deus estava junto com o Cordeiro, mas eles adoraram a Deus. Apocalipse 14:7. Ele disse em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Está falando aqui que Deus está sendo adorado, não é Yeshua. Porém, em Apocalipse 5:8, o que diz? Os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Isso também se repete no versículo 14. Então aqui nós temos versículos onde Deus é adorado e Yeshua é adorado. Porém, vamos analisar em que circunstâncias Yeshua está sendo adorado aqui. Vamos lá. Antes, tá? Quando nós falamos de Apocalipse, nós estamos falando de Yeshua no mesmo nível de Deus. Segura um pouquinho aí. Pessoas que se ajoelharam perante Yeshua, tá? Enquanto ele estava aqui na terra, durante o nascimento dele, o leproso pedindo cura, o líder da sinagoga, seus discípulos, mulher cananeia, o homem cego. E também, de novo, seus discípulos após a ressurreição. Porém, olha que importante isso. Em todos esses casos, o mesmo verbo usado em grego, tá? Proskuneo, pode significar adorar, prestar homenagem, reverenciar. Tendo em vista que a proibição expressa em não adorar ninguém além de Elohim, tendo em vista essa proibição, é muito improvável que, em alguma dessas situações, indique adoração, mesmo após a ressurreição. Eu posso afirmar uma coisa categoricamente. O leproso não adorou Yeshua como adora Deus. O líder da sinagoga Jairus não adorou Yeshua como adora Deus. Mulher cananeia também não fez isso. Homem cego também não fez isso. E nem seus discípulos no barco. Tá? Porque era absolutamente impossível para um judeu que acreditasse em Deus adorar um ser humano como adorava a Deus, tá? Então, nesses casos, eu afirmo categoricamente, mesmo depois da ressurreição, eu sinceramente duvido que os seus discípulos, ao se prostrarem perante ele, estavam fazendo uma adoração como faziam para Deus. Então, na minha opinião, nenhum desses casos houve adoração, houve uma referência, uma reverência, tá? Uma homenagem. Somente no livro de Apocalipse, quando Yeshua está absolutamente identificado com Deus, dividindo o trono com ele, a adoração a Yeshua é feita de forma correta. Pode-se adorar Yeshua somente como um espírito que está no mesmo nível de Deus, jamais como uma pessoa cuja forma ele tomou temporariamente. Ok? Então, a adoração a Yeshua não é ao Messias, aquele que veio na terra, tá? A adoração de Yeshua é no Espírito que tem o mesmo nível de Deus, ok? É isso que Apocalipse nos ensina, tá? O que nós podemos concluir disso tudo? Eu sei que isso é um tema muito complexo, tá? Verdade absoluta.
Só quando Yeshua voltar que ele vai nos ensinar. O que que nós podemos concluir de tudo aquilo que nós analisamos aqui? Yeshua não é Deus encarnado, tá? Isso é uma heresia criada pelos pais da igreja. Jamais, em nenhum lugar do Novo Testamento, Yeshua afirma ser Deus. Ninguém afirma que ele é Deus. Yeshua não foi criado, ele é uma manifestação de Deus, tá? Alguns versos podem dar a entender que ele foi criado, mas não existe contradição na Bíblia, tá? Se um versículo aparentemente mostra algo diferente do outro, três coisas podem acontecer. A tradução pode estar errada, o manuscrito pode estar errado, ou a nossa interpretação pode estar errada. Mas contradição na Bíblia não existe. Yeshua é eterno, sem começo, sem fim. Palavras dele mesmo, tá? Sem começo e sem fim. Yeshua nunca declarou ser Deus, mas declarou ser um com Deus, tendo a mesma natureza dele. Mesmo na eternidade, após a implementação de novos céus e nova terra, Yeshua continua sendo distinto de Deus. Então, se você for no último capítulo de Apocalipse, tá? Ainda Deus estará sendo descrito distintamente de Yeshua. E Yeshua só pode ser adorado, só deve ser adorado enquanto espírito que está no mesmo nível de Deus, jamais como homem. Tá? Então, eu não sei como que as denominações cristãs lidam com isso, mas eu já vi muitas menções, tá, a Yeshua como homem durante a adoração. Isso não está certo. Tá? Ele pode ser adorado enquanto um com Deus, jamais em forma física. É fundamental para a gente finalizar. Yeshua não é a segunda pessoa da Trindade, nem o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade e nem o Pai a primeira pessoa da Trindade. Isso é um conceito errado. Bom, para a gente finalizar o vídeo, gente, quando a gente fala assim, existem três pessoas na Trindade. Pai é a primeira pessoa, Yeshua é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso soa certo para você? Impossível estar certo. Esse conceito sempre foi explicado de um jeito totalmente errado. Não existe primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. O que existe é um Deus que se manifesta de mais de uma forma. Ok? A manifestação de Deus foi, continua sendo através de Yeshua, foi, é e continua sendo através do seu Espírito Santo. Ambos não são criados, ambos emanam de Deus. Emanam de Deus. Não tem primeira, segunda ou terceira pessoa, tá? Esse assunto, gente, o que eu passei aqui foi a minha visão, tá? Nada disso aqui é verdade absoluta. A gente vai conhecer a verdade absoluta quando ele mesmo nos explicar. Eu espero que eu tenha esclarecido, ajudado você a entender essa questão tão complexa, tá? Eu te peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que frequentam a igreja para entender melhor quem é Deus, quem é Yeshua, quem é o Espírito Santo. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Shalom.